Meu nome é Marcos Azevedo. Sou enfermeiro há quase 15 anos e durante boa parte desse tempo trabalhei em plantões noturnos. Quem já trabalhou em hospital sabe que a madrugada tem um clima diferente. Durante o dia tudo é correria, médicos indo e vindo, familiares entrando, aparelhos apitando por todos os lados. Mas depois da meia-noite, o hospital muda. Os corredores ficam vazios, as luzes são reduzidas e cada passo ecoa mais do que deveria. Eu trabalhava no terceiro andar de um hospital antigo da cidade. Era a ala de internação clínica. Nada muito grave. Pacientes em observação, pós-operatório leve, casos que precisavam apenas de monitoramento. Naquela época, eu fazia plantão das 7 da noite às 7 da manhã. E foi numa madrugada de terça-feira que tudo começou. Eram cerca de 2 da manhã quando eu estava organizando os prontuários no posto de enfermagem. Naquele horário, quase todos os pacientes já estavam dormindo. O único som constante era o bip distante de alguns monitores cardíacos e o barulho do ar-condicionado central. Foi então que eu vi uma voz, baixa, rouca. Enfermeiro. Eu levantei a cabeça. Olhei para o corredor. Nada. Achei que tivesse sido algum paciente falando no quarto. Voltei para os papéis. Alguns segundos depois, ouvi novamente. Enfermeiro. Dessa vez, mais claro. Peguei a prancheta e fui verificar os quartos. Quarto 8, paciente dormindo. Quarto 9, tudo normal. Quarto 10, sem alterações. Quarto 11, paciente assistindo televisão. Quando cheguei ao final do corredor, vi algo que me fez parar. A porta do quarto 12 estava aberta. Isso não era normal, porque aquele quarto estava vazio havia semanas. Na verdade, aquela ala tinha apenas 11 leitos ativos. O quarto 12 era usado como depósito antigo. Eu fiquei alguns segundos olhando para a porta. A luz estava acesa lá dentro. Isso era impossível. Eu tinha passado por ali meia hora antes e estava tudo escuro. Mesmo assim, me aproximei. Empurrei a porta devagar. E vi um homem deitado na cama. Magro. Pele muito pálida. Respirando devagar. Ele olhou para mim. Eu chamei. Eu senti um frio estranho no corpo. Senhor, qual é o seu nome? Ele demorou alguns segundos para responder. Eu não lembro. Peguei a prancheta, procurei o nome na lista de pacientes. Nada. Olhei novamente. O senhor foi internado quando? Ele apenas balançou a cabeça. Não sei. Aquilo não fazia sentido. Nenhum paciente podia ser internado sem registro. Eu saí do quarto e fui direto ao computador do posto. Abri o sistema. Procurei pelo leito 12. O sistema não mostrava nenhum paciente ali. Na verdade, o sistema nem registrava a existência daquele quarto. Voltei até o corredor. Quando entrei novamente, a cama estava vazia. O travesseiro ainda afundado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Eu procurei no banheiro. Nada. Corredor. Nada. Nenhum paciente tinha saído e as portas de acesso ao andar estavam trancadas. Eu tentei me convencer que estava cansado. Talvez tivesse confundido o quarto. Talvez alguém tivesse sido transferido. Mas o problema é que aquilo voltou a acontecer. Na madrugada seguinte. 2 horas e 17 minutos. Eu ouvi novamente. Enfermeiro. Meu corpo inteiro gelou. Levantei devagar. Caminhei pelo corredor. Quando cheguei ao final, a porta do quarto 12 estava aberta novamente. A luz acesa. Entrei. O mesmo homem estava na cama, na mesma posição. Respiração fraca. Ele me olhou. Você demorou. Minha garganta ficou seca. Senhor, quem trouxe o senhor aqui? Ele não respondeu.
apenas apontou para o corredor. Eles disseram que você ia ajudar. Quem? Ele não respondeu. O monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar, mesmo não estando conectado a nada. A linha verde subia e descia lentamente, como se estivesse lendo batimentos. Eu dei um passo para trás. Senhor, preciso chamar o médico. Quando voltei a olhar para a cama, ela estava vazia. O monitor parou. Linha reta. Silêncio. Na manhã seguinte, eu comentei com uma enfermeira antiga do hospital. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou: Você viu um homem muito pálido? Eu confirmei. Ela respirou fundo. Alguns anos atrás, um paciente morreu esperando atendimento naquele quarto. Era madrugada. Ele passou horas chamando alguém no corredor. Eu senti um nó no estômago. E ninguém veio? Ela balançou a cabeça. Ninguém ouviu. Eu pedi transferência daquele andar 2 semanas depois. Mas às vezes, quando estou trabalhando em outro hospital e o corredor fica silencioso demais, eu ainda tenho a sensação de ouvir alguém chamando. Baixo, rouco. Enfermeiro. E toda vez que isso acontece, eu lembro do quarto que oficialmente não existe. O leito 12. A primeira vez que eu vi aquela maca se mexer sozinha, eu pensei que alguém estivesse pregando uma peça. Eu trabalho como maqueiro em hospital há quase 10 anos. Quem faz esse trabalho acaba vendo de tudo. Gente chegando em estado grave, gente saindo curada, cirurgias de madrugada, emergências inesperadas. Mas existe um lugar no hospital que sempre foi diferente de todos os outros: o subsolo. No hospital onde eu trabalhava, o subsolo tinha 3 setores: lavanderia, almoxarifado e o necrotério. Durante o dia, aquele lugar era cheio de movimento, funcionários indo e voltando, equipamentos sendo transportados. Mas depois da meia-noite, praticamente ninguém descia lá. Meu turno começava às 23 horas. Na maioria das noites, eu passava horas levando pacientes entre andares, transferindo gente da emergência para internação ou da internação para exames, mas naquela madrugada estava muito quieto. Era pouco depois das 2 da manhã quando recebi uma ligação interna pedindo para levar uma maca vazia até o subsolo. Nada fora do comum. Desci pelo elevador de serviço. Quando as portas abriram, o silêncio do subsolo era quase completo. A iluminação era mais fraca que nos outros andares. As lâmpadas fluorescentes davam aquele tom esverdeado que deixa tudo com aparência meio estranha. Peguei uma das macas que estavam encostadas perto da parede, empurrei pelo corredor até o setor do necrotério. Ali sempre fazia mais frio. Não era impressão. Mesmo usando o uniforme grosso, eu sentia o ar gelado naquele corredor. Deixei a maca estacionada ao lado da porta do necrotério e voltei para o elevador. Quando cheguei ao térreo, fui chamado para outra tarefa: levar um paciente para radiografia, depois ajudar na emergência. O tempo passou rápido. Cerca de 40 minutos depois, precisei descer novamente ao subsolo. Quando o elevador abriu, algo imediatamente me pareceu estranho. A maca que eu tinha deixado na porta do necrotério não estava mais lá. Ela estava no meio do corredor, sozinha, parada. Eu franzi a testa. Talvez algum funcionário tivesse usado. Empurrei a maca de volta até a parede. Voltei para o elevador. Mas antes das portas fecharem, ouvi algo atrás de mim. Um som metálico leve, como rodas girando devagar. Eu virei. A maca estava se movendo, devagar, sozinha, como se alguém a estivesse empurrando, mas não havia ninguém ali. Eu fiquei olhando sem entender. Talvez o chão estivesse inclinado, talvez alguma roda estivesse solta.
A maca parou alguns metros depois. Eu fui até ela. Segurei. Nada estranho. As rodas estavam travadas. Voltei para o elevador. Quando subi ao térreo, tentei esquecer aquilo. Mas cerca de 1 hora depois, tive que descer novamente ao subsolo. Dessa vez, para buscar um corpo no necrotério e levar até o elevador externo onde a funerária faria a remoção. Desci com outro funcionário. Quando chegamos ao subsolo, a maca estava novamente no meio do corredor, no mesmo ponto. Meu colega perguntou: "Você deixou isso aí?" Eu balancei a cabeça. "Não." Ele empurrou a maca até a porta do necrotério. Abrimos a porta. Dentro estava tudo normal. Uma das gavetas metálicas estava ocupada. Era o corpo que precisávamos retirar. Enquanto puxávamos a gaveta, ouvi um som atrás de nós. Rodinhas, girando, o mesmo som de antes. Meu colega olhou para mim. "Você ouviu isso?" Eu assenti. Saímos do necrotério. A maca não estava mais na porta. Ela estava alguns metros à frente, como se estivesse esperando no corredor. Meu colega ficou em silêncio. Empurramos a maca até a gaveta. Colocamos o corpo. Começamos a levá-la até o elevador. Foi então que percebi algo estranho. O peso estava diferente, muito mais pesado, como se houvesse mais de um corpo ali. Olhei para o lençol. A forma parecia maior. Meu colega também percebeu. Ele puxou o tecido devagar. Debaixo do lençol havia apenas um corpo, mas no metal da maca havia marcas molhadas, como impressões de mãos, várias, espalhadas pela lateral, como se alguém tivesse se apoiado ali. Na manhã seguinte, perguntei para um técnico antigo do hospital se aquilo já havia acontecido antes. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Anos atrás, um maqueiro morreu naquele subsolo. Infarto. Ele estava sozinho transportando um corpo. Eu senti um frio subir pela espinha. Encontraram ele caído ao lado da maca. Desde então, às vezes, algumas macas aparecem fora do lugar, sozinhas, como se alguém ainda estivesse fazendo o trabalho. Até hoje eu evito descer ao subsolo quando estou sozinho, mas às vezes, quando o hospital fica muito quieto, eu escuto o som, rodas girando devagar, como uma maca sendo empurrada por alguém que ninguém consegue ver. Meu nome é Ricardo Menezes. Sou médico clínico e durante alguns anos trabalhei em plantões noturnos em um hospital antigo no interior. Quem já trabalhou em hospital sabe que madrugada é sempre imprevisível. Às vezes está completamente parado e de repente chegam 3 emergências ao mesmo tempo. Mas naquela noite estava silencioso demais. Era uma quarta-feira e eu estava fazendo plantão sozinho no 3º andar. A maior parte dos pacientes estava estável, alguns dormindo, outros assistindo televisão nos quartos. Por volta das 3 da manhã, eu estava no posto de enfermagem terminando de preencher alguns prontuários, quando o telefone interno tocou. Atendi. Do outro lado da linha havia uma voz feminina, fraca, quase sussurrando: "Doutor, por favor, vem aqui." Eu perguntei: "Quem está falando?" Alguns segundos de silêncio, depois ela respondeu: "Quarto 27. Eu olhei a lista de pacientes. Quarto 27. Naquele momento, havia uma paciente internada ali, uma senhora de idade que estava em observação por causa de uma infecção respiratória. Peguei o estetoscópio e fui até o corredor. As luzes estavam parcialmente apagadas, como sempre acontecia durante a madrugada. Caminhei devagar. Passei pelos quartos 21, 22, 23, tudo quieto. Quando cheguei ao quarto 27, a porta estava entreaberta.
Empurrei devagar. A paciente estava dormindo. Respiração calma, monitor normal, nenhum sinal de que ela tivesse ligado. Eu perguntei baixinho: "A senhora me chamou?" Ela abriu os olhos lentamente, confusa. "Não, doutor." Eu pedi desculpas e saí do quarto. Voltei para o posto de enfermagem, achando que talvez algum funcionário tivesse ligado e desligado antes de falar. Mas cerca de 15 minutos depois, o telefone tocou novamente. Atendi. A mesma voz. "Doutor, por favor, rápido." Dessa vez parecia mais desesperada. "Quem está falando?" Silêncio. Então a voz respondeu: "Estou no quarto 29. Eu franzi a testa, porque havia um problema. O corredor daquele andar terminava no quarto 28. Não existia quarto 29. Mesmo assim, levantei. Caminhei novamente pelo corredor. Passei pelo 24 e o corredor terminava ali. Parede, janela, nenhuma outra porta. Fiquei parado alguns segundos olhando. Talvez alguém estivesse brincando comigo. Voltei para o posto, mas quando sentei novamente, ouvi algo no corredor. Uma batida leve, como alguém batendo em uma porta. Olhei para o final do corredor e congelei. Onde antes havia apenas uma parede, agora havia uma porta, branca, com uma placa metálica. 29. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não fazia sentido. Eu trabalhava naquele hospital havia 3 anos. Sabia exatamente quantos quartos existiam ali. Mesmo assim, caminhei até a porta. O corredor parecia mais frio, mais silencioso. Quando me aproximei, ouvi novamente a voz, do outro lado da porta. "Doutor, por favor." Minha mão ficou parada na maçaneta por alguns segundos. Então, girei. A porta abriu devagar. O quarto estava escuro. Apenas a luz fraca de um monitor iluminava o ambiente. Havia uma cama no centro. Uma mulher deitada, muito pálida, olhos abertos, me olhando fixamente. Eu me aproximei. "O que aconteceu?" Ela demorou alguns segundos para responder. "Você demorou." A voz dela era fraca, como se estivesse falando com dificuldade. Olhei o monitor. Linha irregular. Batimentos muito fracos. "Qual é o seu nome?" Ela respondeu. "Eu estava esperando." "Esperando o quê?" Ela levantou a mão devagar e apontou para o corredor. "Eles disseram que você vinha." Nesse momento, o monitor começou a apitar. O som ecoou pelo quarto. Eu me virei para procurar ajuda, mas quando olhei novamente para a cama, ela estava vazia. O monitor estava desligado. O quarto completamente escuro. Meu coração disparou. Eu saí rapidamente. Quando voltei para o corredor, a porta do quarto 29 não estava mais lá, apenas a parede. No dia seguinte, procurei um funcionário antigo do hospital, um técnico que trabalhava ali há mais de 20 anos. Quando contei o que aconteceu, ele ficou em silêncio. Depois perguntou: "Você viu uma mulher muito pálida?" Eu confirmei. Ele respirou fundo. Existia, muitos anos atrás, um quarto 29 naquele andar. Eu senti um frio na espinha. Existia? Sim, mas depois de um incêndio, parte do corredor foi demolida. Eu perguntei: "E a paciente?" Ele respondeu devagar: "Dizem que uma mulher morreu esperando atendimento naquele quarto." Desde aquela noite, eu nunca mais atendi ligações vindas do final daquele corredor. Mas, às vezes, durante plantões muito silenciosos, o telefone ainda toca. E quando eu atendo, é sempre a mesma voz fraca, pedindo ajuda, do quarto que não existe mais.